Deixa comigo. Não tem problema, deixa comigo o controle do ar-condicionado. Demora para aparecer aqui para mim. Acho que tem um delay de uns 3 minutos. Até agora não entrou. E é o que eu tô onde a sala. O endereço da igreja veio para onde? Não tem? Vou procurar. Mas o Deus que deu aqui não tem, nem apareceu ainda no meu. Vamos. Não entrou ainda. Aqui, ó, bem, por que aqui não tá? Tá tudo ligado, certo? Não. Esse é o novo, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco neste momento diante da Tua presença, coloco meu coração diante do Senhor,
sem nenhuma reserva, Pai. Quero poder, através desse momento de 1 hora, nós estarmos aqui conversando sobre as coisas do reino. Eu me coloco à tua disposição e eu sei que aqueles que o Senhor vai trazer, meu Pai, para esse momento, vão estar pensando comigo acerca do teu reino, acerca da tua justiça, da tua bondade, da tua misericórdia que tem nos cercado, Pai. Eu quero nesse momento, Pai, além de te agradecer, eu quero orar pelos meus queridos, meu Pai, que estão aflitos, estão se sentindo, meu Pai, oprimidos, sem direção, sem direcionamento. Eu peço ao teu Espírito Santo que a tua palavra, meu Pai, nessa noite possa entrar nos corações. Eu clamo a ti, meu Pai, que nada seja segundo o meu querer, mas segundo a tua vontade. Que aqueles que estiverem em angústia, aqueles que estiverem, meu Pai, até mesmo felizes, e vão receber, meu Pai, esta palavra, e esta palavra vai colocá-los a pensar, e eles vão refletir, meu Pai, sobre as coisas do reino, e isso será para edificação da vida deles e para compartilhamento, meu Pai, das coisas que o Senhor tem falado. Eu clamo a ti também nessa hora, que o Senhor alcance, Pai, os pastores que possam estar nesse momento preocupados, aqueles que não conseguiram ainda voltar com toda a igreja para a comunhão. Eu peço a ti que o Senhor os ajude, que o Senhor toque na membresia, para que eles possam voltar, meu Pai, para o convívio da comunidade, e que isso seja para a glória do teu nome. Eu repreendo nesse momento, Pai, tudo que possa tirar a alegria dos teus filhos, tudo que possa, meu Pai, tirar a paz dos teus filhos, tudo que queira, Espírito Santo, tirar a alegria deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Volta, meu Pai, para nós nesse momento. Coloca os teus olhos sobre nós nesta hora. Nós te pedimos, Pai, que essa palavra possa alcançar pessoas que estão afastadas do teu reino, pessoas que estão afastadas, meu Pai, da comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Não os deixe, Pai, perdidos, desapercebidos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, eu oro nesse momento e te agradeço por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Tudo bom, queridos? A paz do Senhor, a graça e a paz, a presença de Deus aí sobre a vida de vocês. Feliz com Deus, com alguns problemas a serem resolvidos como qualquer mortal nessa terra, não é verdade? Mas com uma esperança na alma muito grande, porque nós sabemos a quem servimos. E eu quero dizer para você, você sabe que Deus ama você, que Deus não deixou de te amar e que Ele continua tendo um plano para a sua vida e para a minha vida. Eu quero nessa noite poder compartilhar com você essa palavra, uma palavra que Deus tocou no meu coração para compartilhar. Quero também pedir a tua ajuda. E essa programação é uma programação que tem o interesse de alcançar corações que estão amargurados, corações que estão precisando de uma palavra, de uma orientação pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que você deve conhecer alguém. Você deve conhecer alguém, você pode ter compartilhado alguma coisa nessa tarde, nessa manhã, com uma pessoa que se encontra angustiada. Uma pessoa que se encontra, às vezes, com o coração abatido. Faça uma forcinha, compartilhe esse vídeo com ela, com ele. Diga, olha, eu quero que você escute essa programação. Se essa pessoa estiver realmente precisando e esperando em Deus, Deus vai falar com ela. Compartilha, não abre a sala de vídeo não, compartilha com essa pessoa. Manda um WhatsApp para ela, diz, olha, eu vou te mandar um vídeo aí para você assistir. Tá? A missionária está ao vivo, a Patrícia está ao vivo, ela vai falar de Deus com a gente. E passa para essa pessoa. Talvez você nem vai poder assistir inteiro, porque talvez você tenha alguma outra coisa para fazer.
mas lembra dessa pessoa que o Espírito de Deus colocou do teu lado hoje, ou comentou alguma coisa triste com você hoje, né? Passa esse vídeo para ela, e se ela não puder assistir agora, diz, olha, vai ficar gravado, você vai e assiste. Quanto mais rápido você assistir, mais rápido Deus vai falar com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que Deus fala. Sabe, às vezes a gente acha que vai ter que acontecer alguma coisa muito espetacular. Eu quero te dizer que todas as vezes que eu saí de alguma enroscada, saí de algum problema, foi uma palavra de Deus que me abriu a porta. Então, através dessa ministração, Deus pode falar com algumas pessoas, amém? E aí você está livre no Messenger para falar comigo, para mandar algum pedido de oração, e eu vou estar intercedendo diante de Deus a favor da tua vida também, amém? Eu digo que a palavra ela é muito poderosa pelo seguinte: nós temos algumas experiências bíblicas e alguns de nós já participaram dessas experiências, de vários modos, né? Quer dizer, nós olhamos para a palavra de Deus na história de Elias e nós percebemos Elias travando uma batalha muito grande, né, a mando de Deus. Num certo momento, parecia que Deus só queria que Elias fosse falar para o rei Acabe uma palavra de Deus forte. Uma palavra de Deus, você vai lá e fala com esse rei, avisa esse rei. E ele, como servo do Senhor, ele vai. Eu não acredito que Elias tenha sentado e meditado, meu Deus, o que vai acontecer comigo depois, né? O que vai acontecer comigo depois que eu tomar essa atitude? Eu não acredito muito que Elias estava pensando muito nisso, não. Ele vai fazer o que Deus tá mandando. E o interessante é que muitas coisas começaram a acontecer na vida de Elias, né? Algumas coisas muito interessantes que provocaram nele fortes emoções. Elias foi impactado por fortes emoções no meio da caminhada dele, em um dos momentos em que ele estava fazendo a obra de Deus. E a palavra nos conta que ele foi parar dentro de uma caverna. E eu não vejo no texto bíblico que o grande vento que soprou na porta da caverna, ou na entrada da caverna, foi o que fez com que Elias, ele pudesse dizer, agora está resolvido o problema, né? Pode ter dado um sinal da presença de Deus, foi um sinal de uma presença. O Senhor, houve um vento forte, houve um tremor forte, houve fogo, houve sinais. Mas esses sinais não estava trazendo a palavra que Elias precisava ouvir. E para que Elias pudesse retomar a sua caminhada, para que Elias pudesse voltar a viver diante de Deus, diante do propósito de Deus, porque a vida de Elias não foi uma vida fácil, né? Não foi uma vida descomplicada, muito pelo contrário. Além de tudo isso que nós encontramos sobre a vida de Elias, ele era um homem que andava só. Não era um homem que tinha muitas companhias, né? Diferente já de Eliseu, seu sucessor. Mas é muito interessante que Elias dependia totalmente da palavra de Deus. Os sinais que ele tanto tinha intimidade, os sinais que ele tinha tanta proximidade, naquele momento foram só sinais. E às vezes eu vejo pessoas dessa maneira. Pessoas que estão enxergando sinais de Deus, né? Estão vendo acontecer ventos, né? Estão sentindo acontecer terremotos. Estão até mesmo sentindo o bafo quente do fogo, porque está vivendo realmente numa situação muito difícil, mas às vezes está faltando uma palavra que possa vir colocar as coisas no lugar, não muitas vezes por tua própria mão, mas pela mão de Deus.
Você vê que Elias ele vai sendo ajudado por Deus porque não havia forças nele. O restolho de forças que Elias tinha era para reclamar. Você vê que ele começa a reclamar. Sabe, ele começa a reclamar. Ele se sentia sozinho mesmo. Mas esse sozinho não era exatamente a verdade. Esse estar sozinho de Elias não era totalmente a compreensão de Deus. Deus não via assim. E muitos homens ungidos daquela época de Elias, homens que eram enviados de Deus, que estavam ali, esses homens estavam trabalhando também, estavam fazendo a obra de Deus. Havia muitos homens que não haviam se dobrado como Elias, haviam pessoas semelhantes a ele, mas ele tinha sido escolhido para passar por aquele evento. E eu quero dizer para você que às vezes nós estamos envolvidos numa batalha, estamos envolvidos numa situação que muitas pessoas estão passando pela mesma situação, porém nós fomos escolhidos para guerrear essa batalha da nossa casa, essa batalha da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual. Foi nós que fomos escolhidos. Tem muitas pessoas nesse momento passando por coisas semelhantes, talvez iguais a nós, em proporções diferenciadas, mas vivendo as mesmas batalhas, não é? Talvez você conheça um par de gente que está passando por essas situações, muito parecidas com a tua. E talvez você conheça pessoas que estão passando por situações piores que a tua e não estão se comportando da maneira em que você está, tão abatido, tão cansado. E eu quero dizer para você que há um Deus que trabalha com palavras. É muito difícil para uma pessoa que não tem fé, ou para uma pessoa que vive muito as coisas desse mundo, não tem momentos espirituais com Deus. São pessoas que às vezes estão muito afastadas da igreja, ou quando estão na igreja estão muito preocupadas em apenas resolver os seus problemas. Não estão ali muitas vezes adorando a Deus, glorificando a Deus pela existência, por Ele ser Deus, porque apesar de qualquer coisa que aconteça nesse mundo, é incapaz, tudo que acontece nesse mundo é incapaz de mexer com quem é Deus. Deus não fica menor ou maior por causa de uma pandemia, ou por causa de um problema de miséria mundial, ou de fome mundial, ou de algum problema, de algum abalo até mesmo na sua própria igreja. Porque o que nós estamos vendo hoje, queridos, é uma coisa muito interessante, é um fenômeno muito interessante. A quantidade de pessoas que se afastaram de Deus não está escrito. É uma coisa assim impressionante. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Fábio, e ele me contando acerca de uma situação, de um aconselhamento que ele fez há alguns dias atrás, e ele encontrou pessoas confessando que estão viciadas, já tinham perdido isso, mas estão viciadas em Netflix, estão assistindo filmes de manhã, de tarde, de noite, não conseguem forças para ir em todos os lugares da cidade, mas não têm forças para ir dar um culto a Deus. E eles acham que isso não tem nada a ver, que essa frieza espiritual deles não tem nada a ver com o modo de vida que eles estão adotando. Infelizmente as pessoas estão assim. Há uma fraqueza espiritual muito grande. Nós estamos aí, passamos 15 dias pegando no pé dos irmãos, falando com os irmãos, vamos para a igreja, para a glória do Senhor. Está faltando pouquíssimos voltarem ao convívio. E entre esses pouquíssimos são as pessoas de muita idade que são da nossa igreja. Nós temos uma igreja com muitos idosos.
E alguns deles já estão voltando, alguns ainda não voltaram, e é compreensível. E é compreensível que os que estão morando dentro da casa também estão nessa preocupação. Porque saem na rua e volta, tem um idoso. Mas essas pessoas estão indo ao mercado e estão voltando, estão indo na cidade, estão voltando, estão trabalhando e estão voltando. E nós percebemos que alguma coisa aconteceu nesses dias, porque o diabo ele não para. Muitos crentes pararam de orar, pararam de cantar louvores, pararam de ir à igreja, mas o diabo não para. O diabo teve dentro da casa de muitas pessoas e voltou a colocar hábitos na vida de pessoas que já tinham sido perdidos. Pessoas que já tinham conseguido dominar. Porque o domínio próprio é algo muito importante na vida de um cristão. É um fruto do Espírito que jamais pode deixar de ser observado, vigiado. Teve pessoas que comentou que a vida está toda desorganizada. Não tem mais hora para nada, não tem mais uma confusão. E eu quero dizer, já é hora de nós entendermos que quando Deus fala e nos libera uma palavra, essa palavra tem poder de nos fazer caminhar por muitos e muitos dias. Eu vou te dizer uma coisa, tem palavras que me sustentam até hoje, palavras que foram profetizadas sobre a minha vida, que são rochas sobre os meus pés, debaixo dos meus pés, e que até hoje elas me sustentam. E você também, muitos de vocês estão vivendo debaixo de uma palavra profética que foi lançada por Deus. Mas chega um momento da nossa vida em que nós precisamos entender que Deus não parou de falar. Deus não parou de profetizar. Deus não parou de lançar palavras sobre a nossa vida. Há palavras que têm um momento de se cumprir. Vai ter palavras que Deus falou para mim que um momento ela vai se cessar, porque ela cumpriu o seu propósito. Foi cumprido o propósito de Deus e eu preciso ter mais palavras de Deus. É igual quando nós ofertamos ou dizimamos na casa do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Quando eu ministro a palavra de Deus aqui, quando eu converso com você, você mais fica sabendo acerca de mim do que eu de você. Então, quando você me vê falando acerca de dízimo e oferta, você já fica sabendo que eu concordo com isso e que eu acho isso importante. Quando eu ministro uma oferta, quando eu ministro um dízimo, o que acontece? Ela é uma semente, que ela vai ser plantada e ela vai dar fruto. E aquele fruto ali, ele tem uma especificação. Aquele fruto ali é segundo o coração de Deus. Quando eu dou a segunda oferta, a terceira oferta, quando eu dou o terceiro dízimo, o quarto dízimo, eu estou colocando sementes. E quando eu percebo, o que acontece quando eu percebo que eu tenho uma vida contínua com Deus? Tem muito a ver com a palavra. Você que está prestando atenção no que eu estou dizendo, você vai entender aonde eu quero chegar. Aonde o Espírito Santo quer chegar. Por isso que esse momento se chama Pensa Comigo. Não tenho pretensão nenhuma de colocar uma doutrina sobre a tua cabeça. Eu quero que você discuta isso comigo. Então o que acontece? Vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter um pomar. Vou ter vários tipos de frutos. E cada um desses frutos vão dar frutos em tempos específicos, tempos determinados. E vai chegar um momento como esse, que aparentemente houve uma escassez no mundo,
em que um desses frutos está vingando. E eu não passei pela necessidade. Eu não passei pela dificuldade como muitos outros. Isso é uma questão de compreensão da palavra e compreensão e ter fé. E acreditar que isso é uma palavra ministrada, que tem um tempo. E cada vez o Senhor vai renovando essas palavras. Ele vai trazendo novas profecias. Ele vai profetizando novidades de vida sobre nós. Talvez o que você esteja precisando hoje não é muitas vezes que essa tristeza saia, ou essa caverna não dure tanto tempo, porque você talvez está dentro da caverna sem saber como sair. Talvez você está triste e não consegue sair dessa tristeza, porque às vezes não lhe foi profetizada uma palavra de renovo sobre a tua vida. Talvez você esteja seco, sem essa palavra de renovo. E eu quero ministrar ela pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor sobre a tua vida. Porque Elias recebeu essa palavra. Elias recebeu essa palavra. E ele precisou sair daquela caverna. É a mesma coisa. Talvez a pessoa que você conhece, que está passando por alguma dificuldade, ela está lá na caverna. Quando você manda um vídeo desse para ela, quando você manda uma palavra para ela, ela tem que sair daquela caverna para poder assistir. Tem que dar um tempo para poder te ouvir. E é essa palavra que vai fazer com que essa pessoa seja reconstruída. No princípio é essa palavra, porque, queridos, não há como sair de nenhuma tribulação se não for através da palavra de Deus. E aí talvez você diga assim: ah, missionária, eu já tive problemas sérios e saí deles. Talvez você não tenha saído. Talvez você tenha passado por cima. O problema às vezes está ali. Oxalá que não esteja. Bem-aventurado é o Senhor que pode na nossa ignorância nos prestar favor, ser a favor de nós. Mas nós sabemos que há problemas que não vão embora. Há problemas que ficam ali, a gente contorna aqui, contorna ali. Às vezes a gente tá bem e a gente não se importa tanto com isso, mas às vezes vem um problema, tá nós mal de novo. Estamos lá caídos, cabisbaixos. E eu tenho uma palavra aqui que eu quero compartilhar com você. Sabendo que esse Deus, ele é poderoso para nos ajudar e para nos guardar. Amém? Eu quero conversar com você acerca do capítulo 5 de Lucas. Através desse capítulo 5 de Lucas. Quero mandar um abraço para os meus irmãos que estão aqui me assistindo. Que Deus vos abençoe grandemente, amém? Que Deus guarde vocês, irmão Josué, a Sol, que está aqui com a gente, pastor Lucas, presbítero Josué, amém? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus Cristo, amém? Nós temos cultos na nossa igreja. Quando você quiser participar, se tiver um desejo no teu coração de poder ir lá e receber uma oração com imposição de mãos, estamos lá para atender vocês, amém? O endereço da nossa igreja é lá na Avenida Guterrans, 4301, Campo Grande, Aero-Rancho. É na avenida lá, você já vai ver ela, tem uma placa grandona lá para receber você, amém? Nós vamos estar lá com o coração aberto para estar orando por você. Nós temos um culto abençoado toda terça-feira. Terça-feira é uma bênção. Nós estamos lá reunidos com o nosso copastor, pastor Jaels, pastor Fábio. Eu sempre estou lá, muitos obreiros lá à disposição para orar por você, amém? Ou por essa pessoa que você vai levar na igreja, em nome de Jesus. E nós temos culto na sexta-feira. O pastor Lucas e eu estamos lá orando por vocês, profetizando na vida de vocês, crendo no milagre de Deus sobre a vida de vocês, amém? E no domingo nós temos às 9 horas da manhã, sempre na maioria das vezes quem ministra a palavra sou eu, né? Às vezes é o pastor Fábio, mas na maioria das vezes sou eu. E às 19 horas no domingo nós temos o culto da família, que é com o pastor Fábio.
e os demais obreiros. Eu tenho certeza que Deus pode falar muito com você através desses momentos em que nós vamos estar em comunhão. Amém? Quero fazer uma breve oração e entrar nessa palavra. Dá tempo de você convidar alguém ainda para ouvir. Amém? Espírito Santo, eu peço a Ti que essa palavra seja ministrada no coração dos meus irmãos. Que eles possam receber a Tua presença. Que eles possam ouvir esta palavra e entender que o Senhor tem uma palavra profética sobre a vida deles. Que o Senhor não parou e não vai parar, meu Pai, de fazer a Tua vontade. O Senhor é um Deus imutável. O Senhor é um Deus, meu Pai, que nada que possa acontecer nessa terra ou debaixo dessa terra pode mudar a Tua essência. O Senhor é completo, o Senhor é perfeito, o Senhor é digno de toda a adoração. O Senhor é o Todo-Poderoso e diante dessa santidade que é o Teu nome, nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento e que essa palavra possa vir sobre a vida dos meus irmãos e possa trazer, meu Pai, uma orientação, que essa palavra seja aquela que Elias ouviu, meu Pai, e lhe deu ânimo, que essa palavra possa ser aquela que Paulo ouviu e lhe deu ânimo. Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que assim seja e graças a Deus, amém? A palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas, capítulo de número 5, e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aqui a gente vê uma história muito linda, um acontecimento real, muito importante para a nossa vida. Sei que você já ouviu essa palavra. E sei que essa palavra já falou com você uma vez. E eu tenho certeza que pode falar com você de novo. Nós encontramos aqui no versículo de número 1, que o Senhor estava andando pela praia, pela areia da praia. E ele estava sendo apertado por uma multidão que o seguia. Naquele momento, Jesus, ele enxerga os pescadores, 2 pescadores. E a Bíblia diz que ele vai em direção a eles. E a palavra de Deus diz que ele entra dentro do barco de um homem chamado Pedro. Se você for acompanhar a leitura, você vai entender que Pedro, ele não trabalhava sozinho. Pedro, ele tinha uma liderança. Ele era um líder de alguns homens que trabalhavam com ele. A palavra de Deus nos revela no texto que ele tinha sócios e que ele era dono desse barco. Se você fazer as menções, se você pegar todas as histórias de Pedro, dessa pesca maravilhosa, se você vê em Mateus 4,18, em Marcos 16, você vai encontrar essa história. E você vai perceber, ajuntando toda a revelação desses 3 textos que estão incumbidos nesses 3 livros, você vai perceber que ele era sócio, que ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele e que ele era um líder nato dessas pessoas. E Jesus, sabendo disso por divina revelação, vai parar dentro do barco dele. Ele pega o barco de Pedro, que estava escorado na areia, e ele leva esse barco um pouquinho mais para dentro das águas. E ali ele entra dentro desse barco, e ele faz desse barco um altar. E ali ele começa a ministrar a palavra de Deus. Ali ele começa a ministrar a palavra de Deus para pessoas que estavam o seguindo ou por curiosidade, ou por alguma enfermidade. São N coisas que levam uma pessoa a ir até Jesus, né? Eu tenho a minha história, o porquê que eu fui para Jesus. Você tem a tua história do porquê você foi a Jesus. O que é que te levou até lá? Mas a verdade é que
Jesus ele chega até aquele barco. E quando ele chega naquele barco, começa a falar. A Bíblia diz que ele começa a ministrar um sermão ali. E o interessante é que no versículo de número 4, a Bíblia diz que Simão vem lhe falar, depois que Jesus prega, depois que Jesus termina de falar, olha, quando acabou de falar, disse a Simão, ele termina de ministrar a palavra e ele se dirige para Pedro. Ele termina a palavra, ele está ministrando e aí ele faz um fechamento da palavra olhando para Pedro. E falando para Pedro, olha o que ele diz. Faze-te ao lago, vai para as águas, lança as redes para pescar. Jesus, quando ele termina de pregar, através da pregação, nós não sabemos qual foi a pregação que Jesus fez. Nós não sabemos o que ele ministrou naquele momento, dentro daquele barco, para aquelas pessoas que estavam em volta. Nós não conhecemos a palavra que ele ministrou. Mas nós sabemos que, por causa da palavra que ele pregou, ele faz um desafio a Simão Pedro. Era como se ele estivesse dizendo para Simão assim, ó, depois de tudo que eu falei, tá propício para você receber um milagre. Depois de tudo, Pedro, que eu acabei de falar, eu te convido para fazer um desafio. Depois da minha palavra lançada, para todos que estão aqui, eu quero falar com você. Eu quero dizer para você, pega esse barco e leva ele para o lago. Leva ele. Aí Pedro olha para aquela situação e ele se sente sim desafiado. Ele se sente sim desafiado. E eu quero lhe dizer uma coisa, Pedro, quando ele responde para Jesus, ele fala algo que é espetacular, que era o que eu e você deveríamos fazer. Quando nós estivermos ouvindo Jesus falar, quando nós estivermos entendendo que é Jesus que está falando com a gente, que a palavra que esse pregador trouxe, que a palavra que o pastor trouxe, que a palavra que um amigo evangelista trouxe, que um líder trouxe, quando nós sentirmos na nossa alma que é Jesus que está falando, nós temos que fazer como Pedro fez. Pedro não estava dizendo para Jesus sobre esta palavra que o Senhor está dizendo agora, para mim para mim ir para o lago e pescar. Não era sobre essa palavra que Pedro estava falando. Pedro estava falando que ia lançar as redes sobre a palavra que tinha sido pregada, sobre a palavra que tinha sido profetizada. Eu quero lhe dizer uma coisa, e aquela palavra para Pedro foi um exemplo para todos os outros pescadores. Não pense você que só Pedro não havia pescado naquele dia. Muitos pescadores não tinham também pego nada. A situação daquela prainha estava difícil. A situação naquela praia estava difícil. O que Pedro estava vivendo, todos os outros estavam. O que Pedro estava passando, a dificuldade que Pedro estava passando, todos os outros estavam passando. Havia uma preocupação no coração de Pedro. Pedro, ele era um empresário da pesca, ele tinha um barco e ele tinha sócios. O barco era dele, ele dividia os peixes. Eu não sei como era o acordo profissional deles, mas nós percebemos que com certeza Pedro tinha uma parte maior. Como que nós descobrimos isso? Talvez pela liderança que ele tinha sobre os discípulos que estavam ali, que não eram discípulos ainda. Eram meros pescadores como ele. Porém, Pedro tinha o barco e eles não.
E a palavra de Deus diz que ele usa Pedro como exemplo. Porque nós vamos ver adiante que os pescadores tiveram que ser chamados para poder ajudar o barco de Pedro. Por causa da abundância de peixe que apareceu naquele lago. Eu quero dizer para você, é na palavra de Deus que está o nosso sucesso. É no profetizar da vontade de Deus que está no nosso sucesso. O sucesso, ele não significa ausência de tribulações, ausência de problemas. Esses problemas têm que ser lidados, esses problemas têm que ser enfrentados. Mas se você chegou no momento como Pedro, ele ia voltar para casa sem peixe, os funcionários dele, os sócios dele, ia voltar sem peixe. Eles iam chegar em casa sem nada. O mercado daquela cidade estava sem vendedores de peixe. Era um alimento extremamente necessário para aquela população. O peixe, se faltasse peixe, a carne ia aumentar o preço. Acontecia coisas no mercado daquele vilarejo. Eu quero dizer para você que quando está a escassez de alguma coisa e isso está prejudicando muitas pessoas, Deus entra com uma provisão. Deus escolhe algumas pessoas e Ele lança a palavra profética sobre a vida dessas pessoas. E as pessoas que creem nessa palavra e dizem: eu creio nessa palavra e sobre essa palavra eu vou lançar as redes e o Senhor vai fazer milagre. Mas eu e você precisamos entender que nós somos a igreja. E o Senhor tem escolhido a igreja para fazer diferença em todos os momentos da história. Quem muda a história do mundo é a igreja. Porque quem criou o mundo foi Deus. E Ele nunca perdeu o controle de nada. Não importa se houve avanço da filosofia, avanço da ciência, se houve avanço da prostituição, da perversidade, da maldade. Não adianta, Deus nunca perdeu o domínio de nada. E aqueles que se comportam como Pedro, diz sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Esse muda a história dele e das pessoas que estão em volta dele. Há um momento na nossa vida em que realmente Deus renova essas palavras. Ele fez isso na segunda multiplicação. Na segunda multiplicação, queridos, a Bíblia diz que o milagre foi menor. A Bíblia diz que aconteceu menos milagre. Aconteceu que Deus não conseguiu glorificar a extensão do poder dele por causa da falta de fé dos discípulos. Porque eles guardaram pão no barco. A Bíblia diz bem isso na segunda multiplicação. Que eles guardaram o 8º pão. O 8º pão foi guardado e isso mostrou que eles tinham uma fé até um determinado momento. A fé deles ia até um determinado momento. A Bíblia diz que na primeira multiplicação dos peixes sobraram muitos cestos. E na segunda multiplicação não. Porque quando os discípulos levam o pão, eles deixam de acreditar que Jesus poderia saciar a sede e a fome deles. Isso é que diferencia a proporção dos milagres. Às vezes você tem fé em Deus até um determinado momento. Mas quando chega alguma coisa
que você acredita não conseguir dominar, não conseguir controlar, que sai do teu controle. Poxa, esse problema não está comigo, está com a outra pessoa. Essa situação, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. E quando vai fazer, faz tudo errado, está perdido no meio do problema. Aí a fé, ela diminui. Os discípulos, eles estavam totalmente dependentes de Deus. Eles começavam a andar pelos lugarejos e eles comiam se alguém desse alguma coisa. Eles, eu não quero viver dessa maneira. Eu não quero viver dessa maneira. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Quando nós vivemos dessa maneira, a gente sempre tem para dar. A gente não tem só para emprestar para um irmão. Sabe? Porque às vezes tem pessoas que chegam em pessoas, pedem emprestado, a pessoa tem condição até de dar. Mas às vezes não dá, não é por orgulho, por nada disso. É porque às vezes a outra pessoa, ela precisa pagar isso, porque assim ela se sentirá bem. Assim ela vai perceber que ela também é uma pessoa que consegue ser fiel aos seus compromissos. Isso é uma coisa. Mas a grande verdade é que quem vive dependendo de Deus, totalmente de Deus, não falta para ele e ele ainda consegue ajudar pessoas. Tá claro nos textos bíblicos. Está claro nos textos bíblicos. Em raríssimas exceções acontecem provas muito fortes, que aí é coisa do homem com Deus. Como no caso lá de Jó, né? Que eu não acredito que tenha alguém que está me ouvindo agora ou que vai me ouvir dias depois do dia de hoje que passaram por isso. Perder todos os filhos, perder todos os bens, perder praticamente toda a saúde. Acredito que são áreas que podem ser afetadas, mas nas raríssimas vezes acontecem coisas nessa semelhança. As demais pessoas Deus tem chamado para ser exemplo de prosperidade. Mas para que isso aconteça, para que essas coisas aconteçam, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e sobre esta palavra lançar a nossa fé. E aí sim seremos abundantes a ponto de pessoas serem atingidas com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu sei, queridos, que tem no momento da nossa dificuldade, no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, fica meio difícil a gente encarar isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você acreditar que Deus, Ele te escolheu para que você seja sinal de bênção, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai passar tribulações no meio do caminho? Pode ser que sim. Você vai passar dificuldade? Sim, pode ser que sim. Mas a provisão do Senhor nunca lhe faltará. Nunca lhe faltará. Talvez tenha momentos que você vai precisar da ajuda de alguém, mas isso é para te quebrar, para te quebrantar. Paulo estava vivendo na excelência do seu ministério. Queridos, entenda isso, excelência do seu ministério. Paulo, Deus não negava nada a Paulo. Paulo falava, Deus fazia acontecer. Paulo profetizava e a palavra se cumpria. Paulo era uma pessoa que as coisas fluíam através dele. Aonde ele estava, ele não temia a morte. Coisas extraordinárias estavam acontecendo através do ministério dele. As pessoas que não o conheciam já lhe respeitavam por temor, por medo. Paulo chegou num momento do seu ministério que ele era uma pessoa que chegou a receber o nome de Júpiter. E quem andava com ele era chamado de Saturno. Como deuses, era incapaz de compreender como homens poderiam ter chegado a esse nível de poder e de espiritualidade. Mas a Bíblia diz que o mensageiro de Satanás lhes bofeteou. O mensageiro de Satanás lhes bofeteou. E a palavra de Deus diz que ele orou por 3 vezes. Paulo orou por 3 vezes e nada da parte de Deus aconteceu.
Era sofrimento, porque ele estava sofrendo uma perseguição, a ponto dele achar que ele pudesse morrer nessa perseguição. Ele ficou preocupado, e ele foi orar e disse: Senhor, o mensageiro de Satanás está me esbofeteando, me ajuda, faz alguma coisa. Faz alguma coisa por mim. E a Bíblia diz que ele se põe para orar por 3 vezes. E a Bíblia conta que teve um momento em que ele foi arrebatado. Mas ele não sabia explicar. Quando esse texto foi escrito, ele não sabia explicar se ele tinha sido arrebatado, se o corpo dele tinha ido, ou se a alma tinha ido. Mas a verdade é que ele foi arrebatado. E mais, ele termina dizendo, sabe o quê? Que Deus lhe disse que ele não ia fazer nada e que ele ia ser salvo pela graça de Deus. A graça de Deus iria lhe confortar. A graça de Deus lhe tiraria o medo. A graça de Deus lhe deixaria preparado, fortalecido. E eu quero dizer para você, encerrando esse momento, quero dizer para você, a graça de Deus é ela que vai tirar você de dentro desse buraco. É a graça de Deus que vai tirar você de dentro desse sofrimento. É a graça de Deus que vai tirar você desse momento em que você está sendo esbofeteado. Desse momento que você não está sabendo nem de onde está vindo o soco. Você já chegou no momento em que você não está conseguindo nem se defender. A graça do Senhor será o bastante na sua vida. E vai guardar você. Vai proteger você. E vai fazer com que você passe por isso mais forte. Que você passe por isso sem negar a Deus. Sem buscar a Deus novamente. Sem indo para a igreja, buscando a Deus. Você não vai ser mais a mesma pessoa. O Espírito de Deus te cobrirá. O Espírito Santo do Senhor cobrirá a tua cabeça. Fortalecerá a tua mente. E todo esse desespero, essa angústia, essa fraqueza, esse medo, essa questão de você não estar conseguindo suportar às vezes uma bobeira. Às vezes você não está conseguindo suportar uma bobeira. Você está, sabe, alguém falou alguma coisa para você, você está tão fraco emocionalmente, está tão quebrado espiritualmente, que você não está conseguindo mais ouvir isso. Isso está te trazendo transtorno psicológico. Você está ficando oprimido, abatido. Você está de um jeito que você não quer nem ver pessoas. Você está de um jeito que você está para jogar tudo para cima. E eu quero te dizer que você só precisa de uma coisa. Às vezes você está achando que está precisando de dinheiro, né? Talvez você está achando que está precisando de um abraço. Talvez você ache que está precisando de um novo emprego, se separar. Talvez você ache que o que está faltando para você é alguma coisa no campo físico. Que teus olhos vejam, que o teu corpo sinta, seus ouvidos ouçam. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, você precisa da graça de Deus. Porque momentos difíceis nós vamos ter a vida toda. A vida toda. Dentro de um casamento nós vamos ter altos e baixos. A vida toda. Situações complicadas com os filhos, nós vamos ter a vida toda. Quando eles estiverem maduros, você acha que ainda não darão problema? Você acha que você ainda nunca mais vai se preocupar com os filhos casados? Você acha que nunca vai se preocupar com um neto? Nós estamos vivendo nesse mundo, querido, querida,
Esse mundo jaz no maligno. Nós somos carentes da graça de Deus. Porque na graça de Deus nós podemos suportar esbofeteadas de Satanás. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é com essa palavra que eu me despeço de vocês. A graça do Senhor, ela é suficiente para você nesse problema. A graça de Deus vai trazer para você de volta aquilo que você perdeu. O que é que eu perdi? Perdeu a paciência, perdeu a temperança, perdeu a longanimidade, perdeu a mansidão, perdeu o domínio próprio, perdeu os frutos do Espírito. Que a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Não há quem vença uma pessoa assim, a não ser que seja o dia dessa pessoa sofrer uma derrota porque Deus lhe permitiu. Para proveito de alguma coisa muito maior do que nós possamos entender ou conhecer. Talvez coisas que nos serão reveladas só naquele dia em que formos arrebatados. Então foca a tua vida nesse momento em buscar essa graça. Essa graça de Deus vai lhe orientar a voltar a buscar o Espírito Santo. Essa graça vai colocar as coisas no lugar, lá dentro da tua mente. Porque às vezes o conflito todo está dentro da tua mente, dentro do teu coração. Tanto é que às vezes quando você conversa com alguém olha para você e diz: você não sabe o que é problema não. Você não sabe o que eu estou passando. Porque muitas vezes o problema está aqui, ó, aqui, borbulhando dentro da nossa cabeça, onde nós precisamos receber a graça de Deus. A graça de Deus. Amém? Quero agradecer muito ao Senhor pela vida de vocês. Amém? A Daiane, minha nora, entrou, está com outras 19 pessoas assistindo. Tem a Sirlene, a Cristina Barbosa também, beijo Cristina. A Keila está conosco, a Sirlene, beijo, que Deus te abençoe na tua gravidez, minha querida. A Keila está com a gente, a Cris Barbosa de novo, a irmã Sueli está com a gente, a Cristina Barbosa de novo, a Fernanda, o Antônio Barreto, minha mãe, que se minha mãe não assistir, meu filho, negócio pega, né? O pastor Ortega está assistindo, um abraço, pastor, um abraço para tua família linda, glória a Deus. Irmãos, a esposa do pastor Ortega prega muito, Deus vai usar muito ela a nosso favor, amém? Tem a Fernanda também que está com a gente, Deus abençoe a Alana, o Diácono Jurandir, o Luiz Márcio, amém? Está aqui com a gente. Cadê quem mais? Pastor Orsidney, um abraço. Pastor Orsidney, você faz parte da nossa história, amém? Um abraço para você, para Sandrinha, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor Holmes, que saudade, beijo para toda a igreja aí, para a pastora Eva, amém? Ai, que delícia ter vocês aqui, meu Deus, que Deus abençoe. O Henrique também está nos assistindo, nosso baterista, a Ana, minha cunhada, glória a Deus, a Fernanda, eita Deus tremendo, gente, é tanta gente, a Maria das Graças está conosco, a Divane, beijo, amo também, Deus abençoe vocês. Irmã Silvana, minha companheira de igreja e política, né, porque nós duas gostamos muito de política também, e nós estamos sempre trocando, né, comentários a respeito disso, que Deus te abençoe. A Ivonete está conosco, Ivonete, Deus te abençoe. O Miguel Rodrigues, o pastor Miguel, pastor, Deus te abençoe muito, amém? A Jussara, é muita gente que está aqui, que alegria estar com vocês, queridos, que Deus abençoe, amém? A Mari está aqui, está mandando a paz. Mari, te amo, já aprendi a te amar, em nome de Jesus, amém? Todos os irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês,
Amém, queridos? Fiquem com Deus e quarta-feira nós estamos aqui de novo. Eu vou estar com a ajuda de alguns outros irmãos, irmãs, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal com vocês também, tá? Quero fazer uma oração aqui a favor da sua vida. Espírito Santo, abençoe meus irmãos, abençoe os amigos que estão nos ouvindo, os irmãos católicos que estão me ouvindo. Meu Deus, eu tenho pessoas tão queridas, católicos que me ouvem. Que Deus abençoe vocês, que seja uma alegria essa nossa amizade, essa nossa comunhão. Que Deus guarde vocês, que vocês também trabalhem fortemente contra esse anticristo que quer tomar conta de todas as coisas. Batalhe, ore, busque, Deus vai nos abençoar. Guarde, Pai, se tiver alguém enfermo na casa, que seja curado nessa noite, que seja liberto nessa noite, que essas pessoas peguem desta tua palavra, tome posse dessa tua palavra e sejam cheios do teu Espírito Santo, sejam cheios da glória do teu nome. Que a graça do Senhor, meu Pai, que é suficiente na vida de um homem, seja, meu Pai, por todos os que estão aqui, meu Pai, nos assistindo, nos ouvindo. Eu intercedo pelas famílias, Espírito Santo, pelas casas, Espírito Santo, que precisam voltar para a comunhão, Pai, e não estão conseguindo. Eu repreendo esse mal, eu repreendo esse espírito maligno que não quer deixar esta pessoa voltar à comunhão, em nome do Senhor. Caia por terra toda investida do diabo. Eu sei que o Senhor é poderoso e que há unção, meu Pai, nas tuas palavras, porque elas são vida. E eu peço ao teu Espírito que o Senhor lance sobre cada um, meu Pai, a presença do Senhor, para a glória do teu poderoso nome. Que assim seja. E graças a Deus. Aleluia. Fiquem com Deus, queridos. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana para todos. Amém? Fiquem com Deus.